O maior desafio para os médiums, tanto na Umbanda, ou mesmo os Yaôs, ou Ibomes, enfim, Iquedes, frequentadores do Candomblé, é tentar conciliar o trabalho com a vida religiosa. E isso realmente, no dia de hoje, torna-se mais difícil a gente conseguir essa conciliação. Certo? Por quê? Porque realmente, quando estamos encarnados, a nossa preferência vai ser o quê? A gente correr atrás do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa vida, certo? E nem sempre temos a disposição. Muitas vezes chegamos cansados do trabalho, esgotados, realmente, muitos que dependem de transportes públicos, então, já há um gasto de energia para isso também, certo? E esse vídeo estou gravando exatamente como uma reflexão para todos nós que lidamos no dia a dia e ainda por cima temos que encarar pelo menos uma vez por semana para quem dá Umbanda, ou alguns momentos para quem dá Candomblé, para reservar um tempo para o sagrado. E nem sempre a gente consegue, porque às vezes nós estamos tão cansados, esgotados fisicamente, que a gente acaba muitas vezes não tendo forças e energias. Porém, a gente deve desistir, porém, isso vai ser um motivo da gente, de repente, parar de frequentar? Claro que não também. Qual que é o segredo por detrás disso? É ter uma coisa chamada de disciplina, certo? Isso já começa no momento em que a gente dorme, no momento em que a gente acorda, seguir aquela rotina, certo? E no dia em que você tem, de repente, reservado aquele momento de você frequentar, você procura então se preparar intimamente. Começa a tornar isso como se fosse um hábito. É mais só uma atividade que você vai fazer para a sua vida. É mais um complemento da atividade. Certo? É tudo questão de disciplinar, tudo uma questão de priorizar também. Porque um trabalho espiritual, vamos dizer, dentro da Umbanda ou nos centros espíritas, também comento Candomblé, porque é muito trabalho também, no dia que vai precisar ter algum ato, algum tipo de festa, também nós chamamos de uma relação, é a função, certo? Requer também uma dedicação nossa. E essa dedicação para o lado espiritual, a gente sabe que não é uma coisa remunerada, não. É algo que é voluntário. É algo que a gente sabe, tem consciência, que vai nos trazer um bem. É um bem íntimo. E realmente, quando nós estamos envolvidos com a espiritualidade, nos momentos, né, certos para isso, nos dias e horas acordados, nós sentimos realmente uma renovação energética. E isso nos traz força. Então comece a refletir sobre isso. Que na verdade, quando você está indo, né, trabalhar, frequentar, você está na verdade se fortalecendo intimamente. Tá? Mas isso requer o quê? Uma disciplina, uma priorização. Quando isso começa a se tornar, muitas vezes, vamos dizer assim, para segundo plano, é relegado a segundo plano, está relegado, enfim. Quando eu tentei, quando tiver tempo eu vou, quando não tiver não vou. Já começa então a desenvolver o quê? Um certo tipo de hábito nesse sentido, certo? E consequentemente, se a gente não toma cuidado, a gente acaba não frequentando mais nada, nem igreja também. Certo? Agora vamos observar, por exemplo, as pessoas que frequentam uma igreja. Elas têm os dias e a hora, e elas vão. Certo? Qual que é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma pessoa por frequentar uma igreja ou frequentar um centro. Certo? Então, muitas vezes isso está no que eu chamo de um aspecto até psicológico do nosso ser, naquilo da maneira que enxergamos. Tá?
Lembre-se, aqueles que já trabalham como médiuns, né, aqueles que já são chamados para lidar com a mediunidade, saibam que o trabalho mediúnico também é um trabalho, certo? Tá? Vai requerer também a nossa dedicação total. Da mesma forma que você se dedica 100% em seus trabalhos do dia a dia, em seus estudos, também deverá ser feito 100% nesse tipo de trabalho. Claro que haverá dias que, de repente, a gente possa estar com uma disposição da saúde, uma coisa assim, que realmente dê para frequentar. Mas que isso não se torne, muitas vezes, um hábito que acontece com a grande maioria. Certo? Eu tenho visto, ao longo desses anos, né, que eu estou em contato junto à espiritualidade, são muitos anos já, né? Vamos colocar para mais de 33 anos, já vai para 34 anos, né? Em que no início, muitos, quando são chamados para se trabalhar, né, no terreiro, no centro, tem aquela alegria, aquele bem-estar maravilhoso. Frequentam por um tempo, mas daí, claro que a vida vai prosperando para essas pessoas também, vai melhorando também. E quando a vida começa a melhorar e prosperar para essas pessoas, claro que vem o quê? Muitas vezes, claro, a pessoa pode ter um certo cansaço, um certo tipo de, né, situação, que às vezes ela vai começar a sentir um certo cansaço, alguma coisa nesse sentido, para tentar frequentar. Mas para isso, dentro, pelo menos no meio da Umbanda, nós contamos com os recursos do banho, do preparo, do resguardo que a gente tem para aquele dia. Que isso nos ajuda o quê? A preservar nossa energia. Então, o resguardo, nesses casos, é importante para isso, né? Eles são importantes para o quê? Para que a gente consiga poupar energia. Tá? Então, se você tem um compromisso junto à espiritualidade e você ainda vai precisar trabalhar, então naquele dia que você vai trabalhar, você já começa a se preparar psicologicamente, o resguardo, que vocês vão perceber essa sua conexão. E tenho certeza que a equipe espiritual maior, ela vai te dar toda a sustentação. Isso eu vou dizer por mim mesmo, né? Eu tenho que trabalhar todo dia. Inclusive, no dia em que tem as reuniões, eu tenho que trabalhar na parte da manhã, acordar 5:30 da manhã, sair 6 horas, trabalhar, pegar metrô, trem, etc., para cumprir meu trabalho, saio na hora do almoço, eu tenho que me preparar depois. Só que eu chego, né, tomo meu banho, almoço e descanso. Esse momento que eu vou descansar, tenho certeza, eu sinto a presença e o preparo da equipe espiritual me dando toda a sustentação. E na hora em que está marcada a reunião, estou totalmente disposto. Mas isso é uma coisa de consciência que a gente carrega dentro da gente, certo? Já um dia anterior, eu já me preparo para isso também. Eu estou falando de mim, eu, particularmente, como eu sei que muitos fazem isso também. Certo? Apenas estou dando isso como uma sugestão, né? Aqueles que realmente precisam, e realmente médios que muitas vezes ficam muito tempo sem lidar com a mediunidade, eles vão começar a desenvolver, sim, fobias, vão começar a desenvolver transtornos, inclusive. Certo? Por quê? Porque no processo de manifestação mediúnica, né, nós temos um processo que chama de catarse, que é liberamos, inclusive, neurotransmissores importantíssimos para o nosso equilíbrio. Tá? E se isso fica muito tempo parado, nós vamos começar a desenvolver outros transtornos também. Tá? Então, mediunidade é coisa séria. Aqueles que trabalham com o centro, vamos fazer essa reavaliação, organize a vida, certo? Se eu digo assim, quem quer, consegue, pode. Um pouquinho de esforço não vai realmente machucar ninguém.
Mas não estou dizendo que, de repente, a pessoa que não consiga, ela tem que se sentir culpada. Claro que não, certo? Muitas vezes, a própria condição, às vezes, orgânica, física daquela pessoa, ela está até um certo limite, certo? Mas, vamos então começar a refletir, parar e nos reorganizar, para que aquele dia acordado para o seu trabalho espiritual, mediúnico, você consiga também. Então, o segredo está em disciplinar a vida e no resguardo que se é pedido para os dias de trabalho. Tá bom?